Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja agora com cada um de vocês e com cada familiar também que está representado por vocês que estão aqui agora me acompanhando em mais esse devocional, nesta terça-feira, mais uma terça-feira abençoada que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui reunidos na presença dEle para poder estudar a palavra do Senhor. E hoje é a última terça-feira do mês de maio. Parece que foi ontem que estávamos aí iniciando o primeiro devocional do mês de maio e hoje é o penúltimo, porque quinta-feira, quando nós estivermos juntos novamente, será o último devocional do mês de maio. E hoje o penúltimo, mas a última terça-feira do mês de maio. Passa muito rápido, né? Os dias eles estão voando realmente, por isso a nossa pressa em aprender os ensinamentos do Senhor, a nossa pressa em estar mais próximo de Deus, porque Jesus está voltando. E quanto mais os dias passam, mais próximo fica a volta do Senhor. Então vamos aprender mais um ensinamento dele, vamos aprender aí o que Jesus quer para cada um de nós nesta terça-feira, nesse dia abençoado que ele preparou para mim e para você. Hoje o tema da mensagem desse devocional é Nada nos falta e está no Salmo 23, nós vamos ler o versículo 1. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem não conhece o Salmo 23? Este eu acho que é o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. Aliás, não só o salmo mais conhecido, mas eu acho que o livro mais conhecido é o livro de Salmos, e dentre os capítulos do Salmo, esse é o capítulo e versículo mais conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até as pessoas que não têm costume de ler a Bíblia sabem recitar esse versículo. Sempre falam, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então ele é muito conhecido. Agora, resta saber se realmente as pessoas que o citam esse versículo, realmente elas sabem da profundidade que significa dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E é a respeito disso que nós vamos estudar agora, que o Senhor quer falar conosco nesta terça-feira. O Senhor é o nosso pastor. O pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, porque nós somos ovelhas do Senhor. Ele cuida, ele ampara, não deixa faltar nada, dá tudo o que nós precisamos. E nós vamos agora aprender com o Senhor essa parte que diz, nada me faltará. Então o tema nós já dissemos, que é nada nos falta. Então vamos verificar hoje o que significa isso, nada me faltará, nada nos falta. O que é isso, nada nos falta? É isso que nós vamos aprender hoje, o que significa nada nos falta. Então vamos lá. Primeiro, o que não falta? O que nada nos falta? Nada vai nos faltar, nada vai faltar na sua casa com relação ao alimento. Então não vai faltar alimento dentro da sua casa. Veja o que diz nos versículos 2 e 5 do Salmo 23. Vamos ler. No versículo 2, deitar-me fazem pastos verdejantes. Ou seja, quando ele fala, ele usa a palavra pastos verdejantes, significa que vai ter o alimento necessário, e ele usa figurativamente aqui a parte do pastos, porque ovelha vai pastar. Não significa que nós vamos pastar, não é isso, é uma forma figurativa, mas significa que na nossa casa não vai faltar o alimento. Veja o versículo 5, preparas uma mesa. Ou seja, novamente aqui falando da questão do alimento, vai preparar uma mesa para mim. Então, em 2 versículos do Salmo 23, o Senhor faz questão de colocar situações que falam de coisas que levam à questão do alimento.
Então, por que você se preocupa tanto com o alimento na sua casa, se o Senhor está te garantindo como seu pastor que não vai te faltar o alimento? Eu acho que o que está faltando para você é a fé. Então, exercite mais a sua fé, aumente a sua fé para que não falte o alimento dentro da sua casa. Porque o Senhor, que é o teu pastor, ele disse que não vai faltar o alimento para você e para a sua família. Mas além do alimento, ele também promete que não vai faltar o que você vai beber na sua casa. Veja ainda no versículo 2. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando ele usa a questão da água, ele diz, você também não vai passar sede. Você vai sempre ter o que beber, vai saciar a sua sede, porque eu sou o seu pastor. Então você não vai passar a fome, nós já vimos aqui que vai ter o alimento, e você também não vai passar sede. Porque o nosso corpo físico, ele precisa de alimento e precisa da água. Nós não podemos ficar sem beber água e sem comer. E o Senhor nos garante essas questões de necessidades fisiológicas do nosso corpo no Salmo 23. Veja como Deus é perfeito e Ele se preocupa não somente com as nossas necessidades espirituais, da nossa alma e do nosso espírito, mas também das necessidades do nosso corpo físico, do alimento e da água, porque nós precisamos beber e comer. Então, por isso, Deus promete, como nosso pastor, no Salmo 23, nos dar o que comer e o que beber. Então, por que você fica preocupado? Se você não vai passar fome e nem passar sede. Porque nos versículos 2 e 5 do Salmo 23, ele te promete dar o que comer e o que beber. Terceiro, ele também te promete dar direção. Veja no versículo 3. Refrigera a minha alma. Guia-me, olha, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, ele como teu pastor, ele te promete guiar-te. Ele promete dar a direção à sua vida. É só você deixá-lo que ele conduza. Então você tem que dizer, Senhor, eu entreguei minha vida ao Senhor, então agora o Senhor pode me guiar, me conduzir. Ele promete, no versículo 3, guiar-te. E ele guia para onde? Para as veredas da justiça, por amor do nome dele. Então, basta com que nós o deixemos nos guiar. E assim, nossa vida estará sendo guiada, direcionada para o melhor caminho, para a melhor direção, rumo à vida eterna. Quarto, ele também promete ter comunhão para conosco. Veja o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa parte, tu estás comigo, é a promessa do Senhor, que é o nosso pastor, de ter comunhão conosco. E não importa pelo lugar em que passemos, pela situação em que estejamos passando, pela comunhão que temos, que Ele tem conosco, nada vai nos acontecer. Inclusive, ele começa o versículo 4 dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Isso significa o seguinte, por pior que seja o lugar ou a situação que eu esteja passando, que seja o vale da morte, da sombra da morte, não tem problema, porque a minha comunhão do Senhor, Ele está dizendo, com você, vai te livrar de tudo, inclusive da morte. Olha que coisa maravilhosa. Então, ele promete a comunhão conosco. 5. Ele promete também consolação, que está no finalzinho do versículo 4. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, a vara do Senhor e o cajado do Senhor nos consolam. Que coisa maravilhosa. Então, além de ter comunhão conosco, de prometer essa comunhão e ter essa comunhão, ele também promete nos dar o consolo, a consolação. A vara e o cajado do Senhor nos consolam. Então,
pelo momento difícil em que estejamos passando ou venhamos a passar, Ele vai nos consolar, Ele vai nos abraçar, nos dar o conforto, a consolação, porque é promessa do Senhor. Sexto, Ele também promete lá no versículo 6, a bondade dele estar sempre conosco. Então vamos lá ver. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então a bondade e a misericórdia do Senhor está sempre conosco, todos os dias da nossa vida. Então a bondade e a misericórdia do Senhor não se apartará de nós, em nenhum momento, porque está escrito aqui, é promessa do Senhor, que é nosso pastor, estar sempre conosco, todos os dias de nossa vida. E não se esqueçam que a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias, todas as manhãs, e é a razão de não sermos consumidos. E último, está lá no versículo 6 também, é a segurança do Senhor. E diz assim, continuando, né? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O fato de habitarmos na casa do Senhor todos os dias, por longos dias, isso significa que temos segurança. O habitar na casa do Senhor. Então o Senhor, olha quantas coisas maravilhosas que Ele promete no Salmo 23, comprovando que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele promete o alimento, Ele promete a bebida, nos dar direção, comunhão, consolação, bondade, misericórdia e segurança. Tudo isso é um conjunto de promessas feitas no Salmo 23 para todos nós, comprovando que Ele é o nosso pastor e nada nos falta e nada nos faltará. Então, através desse salmo, nós podemos realmente, que é um salmo do rei Davi, nós podemos comprovar que realmente Ele é o nosso pastor. Então, não perca mais tempo. Tenha Jesus como seu pastor, condutor, guia, consolador. Abrace-o, segure na sua mão e não o perca mais, e não largue do Senhor, e nada irá te faltar. Que o Espírito Santo possa ter falado profundamente com você nesta terça-feira, que você possa meditar nesta palavra e praticar na sua vida, e nada vai te faltar. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais essa terça-feira, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada por esta palavra abençoada, por comprovar aqui e mostrar que o Senhor realmente é o nosso pastor e que nada nos falta e nada nos faltará, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Continua nos abençoando nesta terça-feira, continua abençoando nossa noite que logo mais virá, dá-nos uma noite abençoada de descanso, abençoa também, Senhor, todo o restante da nossa semana, abençoa, Senhor, guarda-nos debaixo das tuas asas, cobrindo-nos com teu sangue, colocando teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal. Fica conosco com toda a nossa família. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, foi mais uma vez uma alegria, um privilégio estar com cada um de vocês. E eu aguardo vocês na próxima quinta-feira para o nosso último devocional do mês de maio. Então não perca o nosso último devocional. Então fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, fiquem com o meu abraço e até quinta-feira, em nome dele.